quando a culpa é realmente nossa? Que atira a primeira pedra quem nunca cometeu grandes erros, quem nunca machucou alguém, quem nunca magoou, decepcionou, enfim, falhou de fato. E o que a gente faz quando a gente realmente foi o autor ou teve um grande envolvimento da nossa parte ali com aquela situação? Porque a gente se culpa. Mas a gente não vai falar dessa culpa aí que você costuma usar contigo, que é baseada na autocrítica, que é mais uma punição, um chicotinho, do que necessariamente a função da culpa e a utilidade da culpa, que é o que a gente vai ver nesse episódio de hoje. Por mais que a gente ache que não, a culpa ela pode ser uma grande aliada quando a gente comete aquele erro e a gente quer reparar, a gente quer aprender, a gente quer fazer diferente, porque surpresa, nós vamos errar, a gente vai falhar e o que determina o quanto que a gente vai sair daquilo ou vai talvez reparar aquela relação, reparar o dano com a outra pessoa, é o quanto que a gente se conecta com a culpa e não com a autocrítica, porque o que acontece é que geralmente a gente comete um erro, a gente fica ali se martirizando, a gente, né, se pune, se coloca para baixo, se coloca lá no fundo do poço, atribui a si, assim, um tanto de coisas bem diminutivas, bem pejorativas, bem negativas. E aquilo não faz com que a gente saia da situação ou repare ou reveja o nosso comportamento. A culpa, sim. Então, a gente já começa pensando na diferença, que é uma das coisas que a terapia focada na compaixão traz, na diferença da vergonha e da culpa. A culpa é uma emoção que ela vai ser um grande motivador para a gente reparar o nosso dano, para a gente rever o nosso comportamento. Já a vergonha, ela vai levar a gente para esse lugar de autocrítica, que é, será que a gente consegue olhar para o nosso comportamento, olhar para a nossa postura, olhar para o que a gente, para as nossas ações, ou para como a gente está se colocando no mundo, nas relações, até com a gente, de um jeito responsável, né? De um jeito que a gente faça realmente um raio-x, uma análise ali do que está funcionando, do que não está, de como a gente gostaria que fosse, do que precisa ser revisto, ou o quanto que a gente tá, na verdade, entrando nesse limbo de auto-julgamento e sentindo que tem algo muito de errado com a gente, que quando a gente comete um erro, aquilo define totalmente quem a gente é e a gente já não se acha nem merecedor, talvez, de reparar o dano, de continuar naquele vínculo com aquela pessoa. Eu tô falando muito de vínculo, né? Porque acho que qualquer coisa que a gente for pensar dentro assim desse erro ou desse comportamento que a gente vai ter vai envolver um vínculo, seja vínculo, né, de trabalho profissional, seja de amizade, seja um vínculo com alguém do cotidiano, alguém que você vê na academia, alguém que você mora junto, familiares. Então, a gente costuma agir muito baseado na vergonha e não tanto na culpa. E essa era uma coisa que é uma coisa que quando eu entendi essa diferença, assim, para mim foi um divisor para entender que, na verdade, a gente acha que tá se culpando e a gente até fica se questionando, ai, como que eu posso lidar com a culpa, ou como que eu posso não me culpar tanto, como que eu posso, sei lá, sofrer menos quando eu me culpo. E na verdade, a gente precisa, obviamente, tolerar um pouco da sensação que a culpa traz, que aí eu já vou falar sobre isso, que é uma sensação assim muito única da culpa, mas a gente confunde a culpa com a vergonha. E na verdade a gente está se referindo às sensações que a vergonha traz, que é a gente se sentir defeituoso, a gente sentir que a gente precisa consertar aquela nossa parte, que a gente não é merecedor, sei lá, de perdão, de piedade nem da nossa parte, nem do outro, que a gente não serve para nada, que a gente nunca faz nada certo. Então, tudo isso são características desse campo da vergonha que a gente entra, que vai associando também esse lado mais crítico e exigente, e não da culpa em si, porque a culpa ela vai ser essa emoção que vai doer na gente, né? Então, assim, a sensação é de fato uma dor assim no corpo, eu sinto no corpo aquela culpa, eu sinto aquele arrependimento, e eu posso até me questionar, né, de como as coisas foram chegar nesse ponto, mas é uma sensação que ao mesmo tempo ela é um grande motivador quando a gente se conecta com a sensação de, poxa, eu estou, sei lá, magoando outra pessoa, eu estou ferindo essa relação, ou eu estou me ferindo porque eu não estou fazendo as coisas como deveriam e que seriam melhores para mim, eu não estou tomando as decisões mais úteis para minha vida. Já a vergonha,
a gente vai ter uma vontade de cavar um buraco. Você já sentiu vergonha? De tropeçar em um ambiente público ou de, sei lá, quebrar alguma coisa, né? Não sei o que te causa vergonha, mas se você já sentiu vergonha, provavelmente já, né? Todos nós já sentimos e vamos sentir. Mas tenta lembrar da sensação da última vez que você se conectou com a vergonha. É uma sensação de que dá vontade de você se esconder, sair correndo dali, de você abrir um buraco e se enfiar lá dentro. E essa sensação, ela é uma sensação muito de acordo com essa ideia de que tem algo de errado comigo, eu preciso me esconder. Tem, né, tem algo muito defeituoso ou, enfim, inadequado e eu não posso estar aqui, eu preciso fugir, ninguém pode ver essa minha parte vulnerável. Já a culpa, eu sinto aquele arrependimento, eu sinto aquela frustração, eu sinto aquele desconforto, eu sinto até talvez um pesar, uma tristeza em relação aonde a gente chegou, aonde eu cheguei com aquele comportamento, ou que eu levei, né, para a relação. Mas ela é uma sensação que, quando a gente se conecta com esse arrependimento, com essa frustração do, poxa, caramba, eu fiz isso aqui. E não foi legal o jeito que eu fiz. Como será que a outra pessoa tá pensando, né, tá se sentindo, o que que ela tá pensando a respeito de mim, da nossa relação, daquilo que eu fiz? Veja, eu já estou entrando num movimento empático de considerar como isso afetou o outro. E essa é a função da culpa. Eu olhar os danos que eu causei, os danos que foram causados a mim ou ao outro por aquele comportamento. E aí, eu me conectando com isso, eu vou ter muito mais capacidade e recurso para poder rever o meu comportamento e fazer as mudanças que são necessárias. Então, a culpa, ela é como se fosse um trampolim, né? Uma cama elástica, vamos dizer assim, um motivador para essas mudanças, para a reparação de dano e também para o quanto que a gente vai utilizar da compaixão com a gente e com o outro, porque compaixão também é isso, também é eu conseguir me responsabilizar pelos danos que eu estou causando a mim, pelos danos que eu estou causando ao outro, pelas coisas que não estão certas e que deveriam ser reparadas. E o que se espera depois da culpa, dessa sensação de culpa, que a gente consiga fazer com que o cuidado ele aconteça, o cuidado comigo, com a outra pessoa, com aquela situação. E se eu vou para um lugar de autocrítica e não nesse caminho que a culpa tem a sua função, quando eu me critico, eu sou a mesma pessoa que estou atacando e que está sendo atacada. Então, vamos supor que é uma situação que envolva outra pessoa, sei lá, a pessoa do teu relacionamento, alguém da tua família, que você cometeu algum erro. A gente nem precisa que o outro nos ataque, a gente está se atacando, mas a gente também está sendo a pessoa que está sendo atacada. E a gente vai ficar muito preso naquilo e a culpa não vai acabar cumprindo essa função porque ela não vai estar ali no meio, a autocrítica que vai estar. Então vai ser útil para nós e eu não vou conseguir progredir dentro do que se espera depois da culpa, que é que esse cuidado ele aconteça comigo, com a outra pessoa ou com a situação. A vergonha, ela costuma levar a gente para um lugar assim de avaliar o nosso a nossa posição no ranking social ali dentro daquele grupo ou dentro daquele relacionamento. Então, eu vou estar muito preocupado se eu vou ser rejeitado, se eu vou ser criticado, se eu vou ter uma avaliação negativa, e não necessariamente se o que eu fiz causou um dano ou se o outro ou eu estou sendo prejudicado naquele momento. Então, veja, são posturas e lugares que a gente acaba sendo colocado totalmente diferentes. E na vergonha, por eu estar muito voltado a esse auto-julgamento, essa avaliação de mim, do meu comportamento de uma forma negativa e crítica severa, isso vai me levar para um lugar de solidão. Que lembra a sensação da vergonha, de eu me esconder, de eu abrir um buraco e ficar ali dentro? Então, dificilmente a gente vai também aprender com a situação ou sair quando a gente está ali isolado, sozinho, porque a gente aprende muito na relação com o outro. Então, uma vez que eu me conecto com a culpa e eu vou tentar reparar, vou tentar conversar com a pessoa, tentar entender como ela se sentiu, tentar entender o que foi mais difícil para ela, eu vou aprender com os limites do outro, com talvez o que para mim não estava sendo algo que traria prejuízos ou que faria outra pessoa sofrer, mas que para o outro isso causou um sofrimento. Então,
esse traquejo social, né? Esse feeling ali que a gente cria das relações e que faz com que a gente avalie o nosso comportamento dentro dos vínculos, ele vai acontecer também com o outro. Então, se eu tô na vergonha e eu me isolo, me tranco, eu vou ficar, assim, rodeado de sofrimento e muito pouco vou conseguir ter essa capacidade até de raciocínio, assim, e de avaliar a situação em colaboração com a outra pessoa para aprender com a situação. Então, de uma forma geral, quando a gente pensa nos erros que a gente comete ou se a gente está causando algum dano, algum prejuízo para outra pessoa, em uma situação que definitivamente a gente causou, então é culpa nossa, porque aí entra uma outra coisa, que a gente pode ter uma tendência de, que a gente fala, né, se culpar, mas na verdade é se julgar, se criticar por coisas que aconteceram, por erros, por situações que não foram como a gente gostaria, e a gente atribui a responsabilidade, a parcela de culpa totalmente para nós. E aí, se a gente tem um perfil crítico, a gente acaba tomando isso, né, de uma forma muito mais intensa, quando, na verdade, talvez a gente precise olhar para todos os fatores que envolveram a situação. Isso também é responsabilidade, porque se a gente se critica ou se coloca ali como centro, como responsável de 100% do que aconteceu, e na verdade tem muitos outros fatores que envolveram, a gente também não vai conseguir fazer com que o cuidado ali com a relação, com o outro, comigo, ou que eu aprenda com a situação aconteça, porque eu vou ficar também nessa postura crítica. Então, dentro do que a gente está pensando aqui hoje, é nesse sentido de realmente a culpa foi minha nessa situação, eu fui responsável, sei lá, teve outros fatores, mas grande parte disso veio, né, de mim, da minha postura ou de como eu me comportei, do que eu fiz ou não fiz. Então, eu fiz essa volta, esse rodeio para dizer que quando a gente tiver uma situação que realmente foi culpa nossa, o objetivo o movimento mais útil vai ser a gente trocar a vergonha pela culpa. Então, aquilo que a gente, no geral, acha que é culpa e, na verdade, é uma vergonha, a gente precisa fazer esse movimento de ir pra culpa. E aprender a tolerar a sensação da culpa, porque é desconfortável e a gente vai querer fugir, a gente vai querer não sentir. Principalmente emoções como tristeza, remorso, frustração, arrependimento. Tudo isso vai estar ali dentro da culpa e são emoções que elas têm uma função, elas não estão ali à toa. São emoções que elas te impulsionam, elas te movimentam a querer reparar aquele dano, a querer cuidar do outro. Porque imagina, se eu cometo um erro, faço algo que foi péssimo ali para outra pessoa ou para mim, e eu não sinto tristeza, remorso, arrependimento, sei lá, eu sinto satisfação, eu sinto alegria, ou eu, né, tô ali talvez num lado mais desligado e não sinto nada, concorda que não vai ter motivação interna dentro de mim para me reparar aquilo? Então, as emoções que são mais desconfortáveis, como a tristeza, o remorso, o arrependimento, estão ali porque precisam estar ali, porque precisam cumprir essa função. Assim como, sei lá, a gente sente raiva de uma coisa ruim, injusta que está acontecendo com a gente, alguém tá nos insultando, nos xingando. Se eu não sinto raiva, eu não vou conseguir me defender. Eu não vou conseguir me proteger, não vou conseguir honrar os meus limites. Então, dentro da culpa, essas emoções, né, que secundárias que vão estar ali, trazendo base para essa emoção, elas são importantes. E aí a gente vai precisar tolerar isso num nível que tem ali essa intenção de nos movimentar para reparar aquele dano. E pensando nesse sentido de que a culpa ela também traz essa responsabilidade para a gente reparar, para a gente rever os nossos comportamentos, para a gente ver que parte que a gente tem naquilo. Eu lembrei de um poema que eu vi esses dias passando pelo meu feed, eu salvei, e ele diz assim: às vezes, acho que insisto em lugares que eu já deveria ter saído. Machuco-me, depois culpo os que têm me ferido. Mas, se a roupa no varal molha, a culpa é só da chuva ou também minha por não ter recolhido. Pois é. Ali no post tem só a foto, né, do poema do livro. Então não tem o autor, mas é da página Verso Ponto Paralelo, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio.
E eu fiquei refletindo muito depois que eu vi esse poema, porque ele daria pra gente refletir sobre diferentes coisas, como tem muitas coisas na vida que não são culpa nossa, que acontecem, mas que acaba sendo nossa responsabilidade lidar com aquilo ou decidir como a gente quer lidar com aquilo. Mas, né, não vou entrar nesse aspecto, porque senão a gente falaria sobre outras coisas que não fazem parte do tema de hoje. Mas em relação a essa questão da culpa, eu achei que esse poema ele trouxe esse tom também de que quando eu me culpo, né, quando eu olho para a culpa e vejo que, poxa, teve partes do meu comportamento, teve atitudes, teve coisas que eu fiz que não foi legal e não entro ali naquele campo da vergonha de me criticar, de me insultar, de achar que eu sou o cocô do cavalo bandido. Eu não vou me voltar para essa responsabilização, que é a ideia da culpa. Eu poder me responsabilizar, mas sem me criticar. Então a gente pode sim usar da responsabilidade e entender, tá, as coisas aconteceram, talvez teve outros cenários, mas eu também fiz parte disso. Ou grande parte do que aconteceu teve ali o meu envolvimento. A gente consegue ir para essa responsabilização. Então eu me responsabilizo pelo que me cabe, pelo que diz, né, sobre a minha parte ali envolvida na situação e não fico lutando ou criticando a mim ou a outras pessoas ou a outros cenários e consigo ser mais prático, né? Então, às vezes a gente fica tão envolvido com a situação ou com essa emoção de vergonha e crítica que a gente não consegue agir de uma forma prática na situação que, por exemplo, em relação à culpa, é necessário. Eu preciso, depois de me conectar, de tolerar aquele desconforto, de entender o que aconteceu, o que envolveu ali, né, as minhas ações, eu preciso ter movimentos de ações concretas em relação àquilo, né? Não posso ficar só comigo, aqui no meu mundo. Eu vou precisar me envolver com a outra pessoa, eu vou precisar fazer ações diferentes. Então, isso vai vir diante dessa autorresponsabilização também. E essa nossa habilidade de assumir a responsabilidade das coisas e a responsabilidade daquilo que faz parte, que a gente teve esse envolvimento, é um grande ato assim de compromisso, de compaixão, de coragem com a gente, com o outro, em como a gente quer ser no mundo, em como a gente quer prevalecer e florescer. E quando a gente não consegue tolerar essa culpa, a gente pode ir para caminhos que não vão nos ajudar. Tanto de eu talvez me tornar muito submissa em algumas questões, ou então ir para um campo da agressividade, né? Esses dois extremos. Então, no cenário de eu ficar ali submissa, de eu me render e não conseguir tolerar a culpa, eu posso, por exemplo, evitar de. Se eu sinto culpa pelo fato de que posso magoar outra pessoa, ou magoar, sei lá, meu parceiro, ou alguma amizade, e eu não consigo tolerar essa sensação de culpa que vai ser a outra pessoa se desagradar em alguns aspectos, eu acabo, sei lá, estando numa relação ali que é tóxica, que não é boa, que não é saudável, que é prejudicial para mim, para minha vida, porque eu não consigo tolerar a culpa de sair dessa relação e ver outra pessoa desconfortável, desagradada, né, infeliz com a minha decisão. Ou então, se eu não consigo tolerar a culpa e todas as emoções que vêm com ela, eu posso ir para esse outro campo da agressividade do eu não tolero a culpa e eu acabo sendo hostil com o outro, eu acabo direcionando a culpa para outra pessoa, então eu nunca me responsabilizo daquilo que eu fiz, dos meus atos, dos meus comportamentos. Então veja, nenhum desses cenários vão ser cenários saudáveis, né? E tudo isso diz sobre a nossa dificuldade de estar em contato com o remorso, com a tristeza, com a frustração, com o arrependimento que vem da culpa. Então eu não quero essa sensação e eu vou para essas outras estratégias, né, para lidar com isso, mas nenhuma delas vai cumprir a função que a culpa tem quando a gente precisa pensar em como ser mais útil para nós e para os outros e para os relacionamentos e se responsabilizar por isso de fato. E eu preciso dizer assim, ó, que eu era muito a pessoa que ia para esse campo da autocrítica e dessa vergonha, desse julgamento quando eu cometi algum erro. E tolerar erros para mim, de uma forma geral, é muito difícil, principalmente dos meus erros, né? Então,
Eu reconhecer que eu errei, eu reconhecer que eu falhei com outra pessoa, que eu não estou fazendo algo certo, é muito desconfortável. Então, eu ia muito pra esse lugar de me criticar, de me julgar, de nossa, você, né, que pessoa horrível, blá, 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 blá. E não me conectava com a culpa. E quando eu aprendi que a culpa ela não estava ali, ela não precisava estar ali pra acabar comigo no sentido assim de que se eu sentisse aquela emoção, seria terrível, porque eu teria que olhar para aquela situação que é tão dolorosa e para tudo que eu causei para a pessoa e que eu ia ficar repensando naquilo eternamente. E, na verdade, era o que acontecia quando eu me criticava, né? Então, quando eu ficava me criticando pelos erros, aquilo nunca acabava, assim, era interminável. E quando eu aprendi a sentir a culpa e ver que a culpa ela estava localizada e que eu ia falhar, né? Então isso me deu também muita autorização para reconhecer que eu sou humana, que eu vou falhar com as pessoas, que eu não vou acertar sempre. E quando a gente tem esse perfil de querer acertar sempre ou de ter aprendido que a gente precisa acertar sempre, lidar com os erros e, consequentemente, com a culpa vai ser muito mais difícil. Então, quando eu entendi isso, eu também passei a me permitir mais essa humanidade do Samara, tu vai falhar, tu não vai acertar sempre, tu não vai saber sobre tudo sempre, tu não vai conseguir prever esse acerto. Eu me autorizei muito mais nesse sentido, mas também eu aprendi a sentir a culpa e os efeitos disso, assim, são tão interessantes. Obviamente, né? Quando você tá ali no fogo cruzado, na situação, é horrível. Não é confortável. É muito difícil, né? Você se dá conta de que você cometeu um erro, de que você falhou e que você se culpa por isso e você tá sentindo essa culpa. Mas essa emoção, ela realmente é essa mola, né? Esse impulsionador pra gente mudar o nosso comportamento, pra gente rever. E ela dura bem menos quando a gente consegue, de fato, se permitir sentir a culpa do que a autocrítica. A autocrítica é uma coisa assim interminável, porque você sempre vai ficar ali se avaliando e parece que nada vai ser justificável. E, de fato, às vezes nenhuma coisa é justificável, só o fato de que você errou. Ponto. Né? Você é um humano, ponto. Mas na autocrítica a gente fica, né? Buscando e revisando, revisando, e aquilo não acaba. É muito, muito cansativo. E quando a gente se tolera ali na culpa, ela tende a durar menos porque ela vem, cumpre a sua função, a gente avalia o nosso comportamento, a gente sente o que precisa sentir e a gente vai talvez reparar o dano, se for possível, né? Com a outra pessoa da forma que der. E isso fortalece a gente, fortalece a relação, fortalece o nosso aprendizado em relação àquilo que a gente errou, a gente se reavalia, entende coisas de nós. Então, acho que dentro de tudo isso, o mais difícil é a parte da gente realmente tolerar a culpa, tolerar o desconforto. Porque a gente tem essa ideia de que, tá, se eu me criticar, não que a gente pense exatamente, mas o nosso lado crítico tem essa ideia muito forte de que se eu me criticar, talvez é uma forma, né, de eu me punir por aquilo, de eu ter essa consequência, né, da situação, ou enfim. Mas não é a forma mais saudável, né? Vale muito mais eu sentir a culpa, eu reparar o dano, ou tentar rever e mudar o meu comportamento do que eu ficar me criticando por anos, me reavaliando por anos em relação àquilo que aconteceu. Pra mim foi muito, assim, foi um divisor de águas poder aprender a sentir mais e lidar melhor com a culpa, estar de fato na culpa, entender essa diferença que às vezes a gente tá na vergonha e na autocrítica e não na culpa. E eu espero que expandir isso, levar, trazer isso aqui também te ajude a olhar para isso de um jeito diferente e a te levar a se relacionar melhor com a culpa do jeito que é esperado que a gente faça para a gente se responsabilizar, rever o nosso comportamento, mas fazer isso de uma forma saudável e não da gente acabar criando uma sentença eterna com a gente mesmo, que a gente fica ali sendo esse juiz, né? Esse agiota de nós mesmos, que fica ali cobrando e causando essa punição eterna que não nos leva a absolutamente nada. A gente não aprende nada com isso, a gente só sofre, né? Então, que você possa levar isso para sua vida e que isso abra novas portas para você quando um novo erro aconteceu, quando realmente você se conectar com uma culpa que é realmente sua. Obrigada pela tua companhia em mais um episódio e se fizer sentido para você aqui, deixe seu comentário, né? No YouTube você pode se inscrever no canal, deixar seu like, assim,
a plataforma entende que esse conteúdo está sendo útil e entregue para mais pessoas, para a gente disseminar mais a compaixão e esse poder, que é a vulnerabilidade, que a gente poder dividir, né, coisas que a gente vive e aprende com outras pessoas e assim florescermos, né, enquanto ser humano. Te encontro no próximo episódio e um beijo!